Olá, sejam bem-vindos a mais uma live de segunda-feira falando sobre ansiedade e depressão. Algo que tem crescido bastante, de forma assustadora, e é algo que não é exclusivo só do Brasil, mas de forma global. Ansiedade e depressão têm sido preocupações constantes de como combater isso. E o meu papel é compartilhar formas para que você reconheça, para que você trate, que você possa ter uma intervenção ali de imediato e no momento posterior possa procurar o profissional. E que o meu papel, de informar, de compartilhar conhecimento seja feito aqui nessa live. Então já compartilha também essa live para mais pessoas, faça a sua parte, enquanto eu faço a minha em estar informando e compartilhando esse conhecimento, para que a gente possa realmente ter um mundo melhor, que as pessoas possam ser compreendidas, que elas possam evitar sofrimento. Eu costumo dizer que o conhecimento, o autoconhecimento, ele afasta o sofrimento. Tem o sofrimento e tem a dor. O sofrimento é o prolongamento da dor. E o sofrimento, a partir do momento que você tem conhecimento, você tem o poder de escolha, de sofrer ou não. Então que você tenha esse poder de escolha. E para a família toda, com amigo, enfim. Então hoje o tema é: entenda o que é uma crise de ansiedade e confira as suas causas e sintomas. Então muita gente tem sintomas de ansiedade e às vezes não se reconhece como tal. Às vezes a pessoa, o coração bate mais forte, aspecto da ansiedade, ela acha que ela está com um problema de coração. E na verdade ela está com ansiedade. Pinguino, seja bem-vindo. E que a gente possa realmente, como eu falei no início da live, ter o conhecimento para que de fato a gente possa se ajudar e ajudar o próximo. Você de fato sabe como é uma crise de ansiedade e quais as medidas você deve tomar para aliviar seus principais sintomas? Nesse caso, quais seriam os sintomas de crise de ansiedade? Essa pergunta você deve estar se fazendo, você que está assistindo essa live, é uma pergunta cada vez mais relevante, pois o crescimento da ansiedade como um transtorno é cada vez mais relevante em nossa sociedade. Dado American Psychiatry Association apontam que esse problema afeta cerca de 30% dos adultos. Mas afinal, como saber se eu estou tendo uma crise de ansiedade? Quais são os seus principais sintomas e o que fazer para aliviá-los? Existe um teste para a crise de ansiedade? Então, continue nessa live para saber. E a pergunta: como saber se eu estou com uma crise de ansiedade? Ansiedade é um sentimento vago e desagradável de medo. Ansiedade é um medo. Medo de quê? Medo do futuro, medo de que algo aconteça, algo negativo aconteça. Então, através disso, eu vou avaliando a questão temporal. E ansiedade é em relação ao futuro. Então vale salientar que a diferença entre crise de ansiedade e transtorno de ansiedade, enquanto o primeiro é um sintoma, o segundo é considerado um quadro clínico primário. Dessa forma é possível uma pessoa sofrer uma crise de ansiedade sem necessariamente ser transtorno ansioso. Como saber se tem um transtorno de ansiedade? Basta avaliar a reação ansiosa de curta duração, autolimitada
e relacionado ao estímulo no momento ou não. Então, como saber se eu estou tendo uma crise de ansiedade? A crise de ansiedade é um estado emocional aversivo sem desencadeadores claros que não podem ser evitados. Assim, um gatilho é uma exposição a qualquer estímulo de adversidade, por mais que aprimore neutro, produz uma resposta de ansiedade com sintomas sintomáticos ou somáticos específicos. Então, dentre comuns, podemos destacar o ataque de pânico, que gera um surto de medo e um desconforto intenso, além de sintomas como palpitação, taquicardia, sudorese, coração acelerado, dentre outros. Outro sintoma que ajuda a identificar a crise de ansiedade deriva do transtorno de ansiedade generalizado. Contempla preocupação crônica, excessiva e evasiva. Mais à frente, eu vou estar falando sobre outros sintomas de crise de ansiedade que podem ajudar o indivíduo a identificá-lo. Uma pessoa que vai para um coletivo, tem muita gente lá, é um gatilho para que ela desperte esse ataque de pânico, essa crise de ansiedade. Lugares fechados, estar sozinha, não ficar sozinha em um lugar, então tudo isso são gatilhos. O que causa a crise de ansiedade? Como mencionamos aqui, como eu mencionei antes, a crise de ansiedade é causada pela exposição a qualquer gatilho ou estímulo adversativo, né? O que eu escuto muito na clínica vem do nada. A crise vem do nada. Na verdade, não é bem do nada. Ela tem os gatilhos, tem um contexto, tem a circunstância que podem acontecer com maior frequência. Só que a pessoa ela não está consciente disso. Então, dentro da terapia, a pessoa, um dos pilares é ela ter consciência aonde, em que situação, com quem, talvez qual é a fala dela ou da outra pessoa que vai desencadear isso. Traumas como término de namoro, acidente, descoberta de uma doença, evento de violência podem causar fortes respostas emocionais e são reativadas por meio de algum gatilho ou lembrança. Eu tinha uma paciente que toda vez que ela ia no médico para fazer exames, de forma fazer o check-up, ela tinha um gatilho. Qual era o gatilho? Que ela poderia morrer. Então, ela tinha medo que algum resultado dos exames dela desse alguma coisa que uma doença grave e ela não pudesse se curar. E aí levaria à morte. Então, ela tinha um medo de morrer ali. Então, esse ambiente de hospital, esse ambiente de exames, fazia com que ela se preocupasse mais. Era o gatilho de crise, né? Isso deixa o corpo em estado de alerta e preocupação excessiva constantemente, e que à medida que esse sentimento se acumula, pode explodir uma nova crise. Para quem sofre de ansiedade patológica, a mera lembrança de um trauma pode ser evocada pelo sistema nervoso central como uma ameaça presente e ainda real. Isso faz com que criemos mecanismos de resposta emocionais e podem se transformar em uma nova crise. Portanto, a crise de ansiedade nunca surge do nada. Ela é uma resposta emocional que está oculta e que se manifesta após a ativação de um gatilho. Como ajudar alguém com crise de ansiedade? A crise de ansiedade é um problema complexo e o primeiro impulso que muitos observadores têm, como presenciar alguém passando por um surto, é ficar nervoso e sem saber como reagir. Mas afinal, como ajudar alguém com crise de ansiedade? Você deve estar se perguntando agora. Para ser um suporte eficiente para uma pessoa próxima, você deve primeiramente ficar calmo e executar o seguinte passo. Encoraje a pessoa a respirar de uma forma profunda e lenta para diminuir a frequência de respiração ofegante, gerar relaxamento muscular e acalmar o fluxo de pensamento. Peça para que ela puxar o ar lentamente pelo nariz,
segurar 2 a 3 segundos e depois soltar pela boca 6 segundos. Converse de forma calma e gentil com a pessoa sobre a situação. Alerte que é apenas uma crise de ansiedade, que não há nada de ruim de fato acontecendo e que uma sensação ruim é transitória e logo vai passar. Pode ser necessário repetir essas palavras em tom calmo até que elas façam sentido na cabeça da pessoa. Ajude a pessoa a se manter conectada com a realidade, ter uma noção clara do tempo e espaço. O surto pode gerar uma série de pensamentos desconexos e uma aceleração das emoções que faz a pessoa se desprender da realidade. Converse gentilmente para que com ela perceba que está tudo normal, tudo bem. Então leve a pessoa para um espaço com poucos estímulos estressores, como luzes extravagantes, muitas pessoas se esbarrando, gritos, músicas muito altas. Um ambiente externo mais tranquilo, silencioso, pode ajudar a aliviar os sintomas de ansiedade. No final das contas, essas dicas podem funcionar também para as pessoas que já estiveram mais de uma crise de ansiedade na vida e já perceberam que o padrão de manifestação dela no seu corpo. Em muitos casos, o próprio indivíduo já tem autonomia para realizar essas ações para tentar aliviar os sintomas. Uma pergunta: existe teste de crise de ansiedade? Para saber se você tem uma crise de ansiedade? Você sabia que existe um teste de crise de ansiedade que ajuda a medir a existência e a gravidade desse problema no paciente? Ele se chama DICE-21, Depression, Anxiety, Stress Scale, e funciona como um questionário que avalia a manifestação de sintomas de depressão, ansiedade e estresse. Na verdade, esses 3 sintomas são os mais comuns na nossa vida atual: depressão, ansiedade e estresse. Nele, uma série de perguntas é realizada e o paciente deve responder a cada uma delas da seguinte maneira, como um teste de múltipla escolha. 0, não se aplicou de maneira nenhuma. 1, aplica-se de algum grau ou pouco tempo. 2, aplicou-se a grau considerável ou uma boa parte do tempo. E 3, aplicou-se muito ou na maioria do tempo. Esse questionário é domínio público e foi desenvolvido pela Universidade de New South Wales, localizada na Austrália. Ele possui 21 perguntas, pode ser respondido rapidamente pelos pacientes, o tempo médio para a finalização de 3 minutos. Vale salientar que o DICE é o DASS-21. Não se deve ser utilizado de maneira isolada a diagnosticar depressão, ansiedade ou estresse no paciente. Por exemplo, uma série de sintomas associados a esse problema, como dificuldade para dormir, alteração do apetite e distúrbios sexuais. Não são abordados por esse questionário e podem passar batido na hora de montar o diagnóstico mais preciso. Por outro lado, ele é uma informação valiosa para um profissional, psicólogo ou psiquiatra. Possam aderir ao tratamento ideal contra os possíveis sintomas. Só rapidamente para falar para você e compartilhar, o psicólogo ele atende a parte e trata da parte emocional do indivíduo. Não passa remédio, e o psiquiatra ele passa remédio, é formado em medicina e especializado em saúde mental. Quais são os sintomas de crise de ansiedade? Eu já falei antes, pensamento acelerado, ataque cardíaco, sudorese, palpitação são alguns sintomas mais comuns da crise de ansiedade. Mas será que são os únicos? A resposta é não. Tem a preocupação excessiva pelo futuro, tem o perfeccionismo e comportamento compulsivo, tem a desmotivação e a falta de concentração, a insegurança e a falta de autoconfiança e o problema de dormir e tensão muscular. Outras manifestações sintomáticas que vale destacar é enjoo e náusea, pensamento obsessivos, perfeccionismo, problemas digestivos, enxergar perigo em tudo, apetite desregulado, alteração de sono, tensão muscular, medo de falar em público, preocupação em excesso, ficar sempre próximo de ataques de nervos, medos irracionais,
aperto no peito, dificuldade de respirar, tremores pelo corpo, vontade de chorar, inquietude constante. E aí uma pergunta que algumas pessoas fazem é: ansiedade da cólica? Sim, a cólica pode ser um sintoma de crise de ansiedade em virtude dos problemas digestivos que eu exemplifiquei. Então, por exemplo, é possível o problema crônico, como a síndrome do intestino irritável, aconteça em decorrência da ansiedade. Essa síndrome tem como sintomas dores estomacais, cólicas, gases, diarreia e constipação. E para que o paciente possa ter algum alívio desses sintomas, ele pode contar com alguns fármacos, né? Um deles é o Buscopan, que possui ação também antiespasmódica, que fazem relaxar contrações musculares e a região abdominal, aliviando essas cólicas e dores de barriga. Qual o melhor tratamento para o transtorno de ansiedade? Quando a crise de ansiedade torna frequente, aconselho a procura de um psiquiatra para que ele trace o diagnóstico e um tratamento adequado ao problema que o paciente está enfrentando. Ou seja, dependendo do nível, o psiquiatra ele vai ser procurado. E logo em seguida a questão do psicólogo para a questão emocional, porque não adianta só o remédio. Então, entretanto, algumas atividades do dia a dia também podem ajudar a vencer o desafio. Eu vou falar algumas atividades que você pode fazer e pode ter uma melhora na ansiedade. A prática de exercício físico pela liberação da endorfina, aumento da disposição e aprimoramento do sistema imunológico. Meditação ou mindfulness para aumentar a região do córtex pré-frontal esquerdo, parte responsável pelo sentimento de felicidade. Tratamento psicológico para se conhecer melhor e descobrir fontes de angústia. Reeducação alimentar baseada em princípios de alimentação balanceada para garantir o suplemento de vitaminas. Ouvir uma música relaxante, além de cultivar tempos para outros momentos de lazer e prazer. Enfim, hábitos saudáveis, prática de ações prazerosas são fundamentais para manter o cérebro, um corpo mais saudável e impactam diretamente na contenção dos sintomas e não só da ansiedade, e também de outros transtornos psicológicos como a depressão. E o que achou da live de hoje? Se fez sentido para você, se foi de grande ajuda e utilidade, já curte essa live aqui, deixe seus comentários aqui abaixo. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, deixe seus comentários e compartilhe o máximo possível para mais pessoas, tá? Fica com Deus, um forte abraço, até a próxima.